irmãos, boa noite. Nosso planeta está passando por momentos difíceis. Difíceis, porém necessários para o nosso aprendizado. Estamos todos em isolamento social, quarentena, mas nem por isso estamos afastados dos nossos trabalhos na seara do Pai. Costumo dizer que não estamos reunidos por acaso, até porque o acaso não existe. Mas quando nos reunimos em nome do Mestre Jesus para ouvir e aprender seus ensinamentos, mesmo que seja à distância, é porque fomos convidados e aceitamos o convite, e portanto devemos aproveitar esses momentos. E agradecendo os mentores da casa Verdade e Luz, agradecendo os nossos mentores, agradecendo o Mestre Jesus, abrindo o Evangelho desta noite, convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento e com muito amor e gratidão fazer a oração que o próprio Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigado pela pessoa que fez a abertura. Que Deus abençoe sempre, meus irmãos. Meus irmãos, é um dia especial, a sexta-feira, substituindo aquele quando fisicamente estavam presentes. Agora, os trabalhos são todos espirituais. É difícil explicar isso com a própria lição que nos caiu hoje, nos esclarece, para aqueles que ainda não buscaram o entendimento espontaneamente, ele buscar entender. Geralmente, nessa terceira revelação, essa maravilha que Jesus nos trouxe, cria-se a pessoa uma ansiedade de até selecionar o que quer aprender. Porém, o homem tem que aprender aquilo que o Pai concede naturalmente para ele. As lições, os evangelhos, enfim, tudo isso daí são acontecimentos no momento que devemos prestar atenção naquilo que ocorreu naturalmente. Um livro que cai na nossa mão, procurar ler. A gente muitas vezes rejeita maravilhas para pegar algo que é mais doce. Sim, meus irmãos, eu vejo que muitas vezes alguns livros espiritualistas têm mais valor do que um livro codificado por Kardec, pelo livro que trouxe através da psicografia do Chico, do Divaldo. Porque ele é mais gostoso, ele não exige de nós o sacrifício, ele ali não impõe aquela lei como é realmente a mais importante, que é a lei da causa e efeito, que eu tenho que devolver o que eu tirei da pessoa. Ninguém quer isso quando se vive ainda o materialismo, aceitar com essa facilidade. No entanto, na sexta-feira, como sempre fizemos, os fatos estão, assim como estão obsessivos, com problemas mentais, com depressão, graças a essa busca pessoal que o homem faz no aprendizado. Ele deveria sujeitar aquilo que ocorre naturalmente na sua vida. Assim como ele muitas vezes vai encontrar, quando aprender as lições, as virtudes, praticando, vai encontrar com o inimigo. É quando ele deve aplicar essa virtude que ele diz que aprendeu. Foge da lição, condena aquele qual ele deveria reconciliar, resgatar ou ter paciência, perde a oportunidade da encarnação e a obsessão aumenta. É lógico, enquanto a pessoa não se envolver com essa lição maravilhosa que é o Evangelho e praticá-la, se sujeitar pelos caminhos naturais, ele vai sofrer e muito a obsessão. Hoje nós percebemos, inclusive, aqui no tratamento, como faz falta a nossa convivência cristã.
Por quê? A nossa convivência física cristã, acostumamos fisicamente a perceber esse bem-estar que na nossa reunião nós fazemos. Hoje, por não avançarmos mais, não perceber isso através do pensamento, da prática, do amor, do orar pelo próximo, nós ficamos ausentes dessas vibrações maravilhosas que encontrávamos no centro, porque nós próprios, que deveríamos tê-la individualmente, não buscamos. E ficamos na dependência, muitas vezes, de outro, no sufoco, como sair daquela depressão, daquele momento difícil, buscar isto agora, mesmo que seja virtual, fazer o tratamento, mas buscar lições, procurar aprender, praticar agora individualmente, é que nós vamos nos curar. Vamos na lição de hoje, que nós confundimos, sim, as coisas terrestres com as coisas materiais. Nós não queremos aprender as coisas celestiais abandonando as coisas terrestres, que são vistos materiais. Aí o conflito que existe muitas vezes, queremos que as coisas de Deus sejam ao nosso gosto, ao nosso prazer, ao nosso entendimento, quando deveríamos crescer espiritualmente para podermos interpretar e administrar tudo isso em nosso próprio benefício. Então, o trabalho de desobsessão, de tratamento, depende principalmente dessa luta, desse trabalho individual de cada um, de aprender a ser autossuficiente e passar a ser mais um trabalhador de Jesus. Não dependente, como existe na sociedade humana, na dependência porque não quer o trabalho e outras coisas, fica dependendo da caridade pública. Nós aqui aprendemos a ser útil na seara, na humanidade, se tornando-nos independentes, criando as nossas próprias luzes e energia na prática da caridade. Vamos à lição de hoje, que é as instruções de Jesus, que está em João, né? Nós estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 136, com o tema Coisas Terrestres e Celestiais. Há uma diferença. Então veja que muitas vezes nós queremos aprender da noite para o dia. Meu filho, nós temos muitas encarnações. Na sequência, Deus vai dando o que precisamos aprender. Não pule, não queira aquilo. Já vi muitos casos de pessoas que vai querer ler sobre o fenômeno, vamos dizer, mediúnico. Ele não tem moral, vai fazer uma abertura com as entidades do plano espiritual e vai acabar sendo vítima dele, de obsessão. Por quê? Cadê a moral para poder ele ver aqueles espíritos inferiores? Porque ele vai ver de acordo com o caráter dele. Ele vai conviver com as entidades de acordo com o caráter. Se ele não melhorar o caráter, ele vai conviver com obsessão e essas crises todas. Nem dormir vai conseguir, porque é só pesadelo. Ele se desdobra, vai de encontro a essa entidade. Então vamos no livro de João, com essas palavras do Mestre nos orientando. Se vos tenho falado de coisas terrestres do que existe no mundo, da parábola, e não me crede, como crereis se vos falar das coisas celestiais avançadas? Então, o mestre está explicando que vamos crescer para depois podermos entender isso daí. Por enquanto, ficaremos nas historinhas, nas parábolas, que dá nos exemplos, mostram um roteiro de vida que já vivenciado por algum romance e sabemos o efeito daquilo. Não vamos achar que sabemos mais do que aquilo que aprende. Olha, uma coisa é bom saber. O Evangelho não progride, ele é assim desde que começou a humanidade, o universo, e será eternamente este. É a interpretação segundo a nossa evolução é que vai fazer ele ser cada vez mais atualizado. Vamos então ouvir Emmanuel. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informação das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que eles se movimentam, muitas vezes
ultrapassando o limite do entendimento dele, querem aprender alguma coisa que ainda não chegou o momento, porque não se faz, diz ele, mais explícito os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados. Eles acham que não estão tendo claro como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns na sociedade, através de que meios se organizam hierarquicamente na hierarquia, terão governo nos moldes terrestres. Indagam outros relativamente às razões pelas quais o cientista, liberto do plano físico, que voltar à parte espiritual, que desencarnar, ele não volta aos antigos centros de pesquisa que existem aqui na Terra e realizações, vulgarizando métodos de cura para a chamada moléstia incurável ou revelando invenções novas que aceleram o progresso mundial. Por que eles pensam assim? Não volta esse cientista que agora conhece a verdade. São esses argumentos apressados da preguiça humana. Seus espíritos comunicantes têm tratado quase que somente de material existente em torno da própria criatura, segundo o entendimento dela, num curso metódico de introdução à tarefa mais alta ainda, não puderam ser integralmente ouvidos. Tanto é que apareceu a mediunidade na Idade Média e que chamaram de feiticeiro e queimaram ele. Então, é esse o processo que eles utilizam, esperando que o homem cresça moralmente e intelectualmente para ser ouvido. O que viria a acontecer se olvidasse compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória, a própria conquista, a própria evolução. A grande tarefa do mundo espiritual dos espíritos, em seu mecanismo de relação com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais, extemporâneos, mas de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesmo, eliminando-lhe a marcha para a espiritualidade superior nas proporções que ele cresce moralmente e intelectualmente. Muita paz. Até amanhã para todos. Ou melhor, até sexta-feira.